dia, igreja, bom dia, meus amigos. Iniciamos mais uma semana e com ela a nossa devocional no livro dos Salmos sob o olhar de Spurgeon. Peço que você continue a acompanhar as nossas devocionais tanto no Instagram quanto no YouTube e que você divulgue também para que mais pessoas possam acompanhar conosco essas reflexões. Mantenha a sua Bíblia aberta no Salmo 6, o salmo que nós faremos nossas reflexões no dia de hoje. Este salmo, Salmo 6, ele inaugura no Saltério os salmos conhecidos como os salmos de penitência. Para que você tenha uma ideia, existem mais alguns salmos com esta mesma característica. Seriam os salmos 32, Salmo 38, o 51, o 102, o 130 e o 143. Esse salmo, então, ele tem como pontos de destaque exatamente o que nós vamos refletir no dia de hoje. Dos versos 3, verso 6 e verso 7 desse salmo, Davi declara: também a minha alma está profundamente perturbada. Verso 4 ele diz: volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Verso 7 ele diz: meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Davi aqui está transbordando em profunda tristeza diante de Deus. As circunstâncias, os seus inimigos, Davi constantemente apresentava a Deus esta luta que ele tinha contra os seus inimigos. E na nossa vida nós enfrentaremos essas lutas também, e por momentos nós nos veremos profundamente entristecidos. Os salmos, ele tem essa beleza, os salmos, eles desnudam a nossa alma diante de Deus. E Davi está fazendo exatamente isso. Ele está se apresentando, ele está revelando a tristeza pesarosa do seu coração diante do Senhor. Nós temos essa liberdade diante de Deus. Precisamos nos lembrar disso. Temos muita liberdade diante de Deus para nos apresentar a Ele com toda a tristeza do nosso coração. Há um discurso triunfalista que diz que nós temos que ter palavras como quase de ordens diante de Deus, palavras de vitória, palavra de conquista e assim vai. O salmista não nos deixa concordar com essa ideia triunfalista da vida. Nós temos sim momentos tristes, nós temos sim momentos que afetam, aprofundam a nossa alma, nos fazem chorar, nos fazem ir para a cama soluçando. Isso é fato. Mas nós temos um Deus que olha para nós, um Deus que nos ouve, um Deus que nos atende, um Deus que está conosco todos os dias, um Deus que habita em nós. E nós podemos então apresentar isso diante do Senhor. Versículos 2 e 4, perceba como Davi se apresenta. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Davi aqui está se humilhando diante de Deus. Meus irmãos, é fato que nós teremos momentos tristes na nossa vida. A vida é feita de momentos assim. Esta é a nossa vida. Nós estaremos felizes. A alegria, ela é algo que é inerente a nós. Nós somos alegres porque o Senhor está conosco, porque o Senhor vive conosco, porque o Senhor garantiu nossa salvação. Mas a tristeza vai nos alcançar. E Davi aqui nos dá um caminho quando isso acontece. Qual o caminho? Humilhar-se diante do Senhor. Você pode me dizer, mas pastor, então a culpa é minha? Não é exatamente isso. É porque diante da nossa humilhação, frente ao nosso Criador, frente ao nosso Pai, é porque nós estamos reconhecendo quem Ele é e quem nós somos.
Ele é muito maior do que nós, ele é muito maior do que os nossos problemas. Humilhar-se não significa, não é algo que nos torna menores do que nós somos, mas nos torna aquilo quem realmente somos. E Davi aqui está se humilhando: Senhor, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Deus é muito maior do que nós, irmãos. E se nós cremos de fato que Deus tem o melhor para nós temos que nos humilhar diante dele. Não na atitude de troca, eu me humilho e o Senhor me dá. Não, eu me humilho porque reconheço quem é o Senhor, reconheço a sua grandeza, reconheço a sua onipotência, reconheço a sua soberania, reconheço que o Senhor é o mais alto do que todas as coisas. E eu me humilho diante do Senhor. Eu não fico lamentando apenas as minhas dores, mas me humilho diante da potente mão de Deus, clamando a Ele misericórdia, compaixão para com a minha vida. Então, no verso 8, Davi ainda: apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Meus irmãos, nosso maior inimigo é o pecado. O nosso maior inimigo é o pecado diante de Deus, que fere a santidade do Senhor. E o que Davi fez? Ele demonstrou todo o seu ódio. Nós devemos odiar o pecado com todas as nossas forças. Muitas vezes, ou diria todas as vezes, as lutas, a tristeza do nosso coração é resultado de pessoas que pecam contra nós, mas também é resultado dos nossos próprios pecados. Então essa atitude de odiar o pecado é o caminho para a nossa redenção. Que o Senhor nos abençoe neste dia. Que o Senhor continue nos ensinando acerca dos Salmos. Fique com Deus.